função dele. Então, derivado do leite. O queijo, por exemplo. Né? Boa noite, senhores. Iniciamos a nossa web do dia 24 de novembro de 2022 para o evento, né, 798171 na UC de termodinâmica. Pessoal, a gente está mudando, né, de UC, encerrou comandos elétricos, eu estou fazendo a correção para fechar a nota para vocês, e a gente vai entrar na UC de termodinâmica. Esse prazo de realização aqui, eu imagino que esteja errado. Está um tempo muito curto, aí não dá nem para dar duas webs direito, né? Salvo engano, vai ser algo ali para o dia mais próximo ao dia 15/12, que vai ser o encerramento dessa UC. Eu pedi confirmação, mas ainda não tenho a confirmação se realmente é isso, né? Mas por hora eu fiz um cronograma aqui, levando em consideração até o dia 13, né? O dia 13 de dezembro. Então nós temos duas atividades avaliativas, somente um momento presencial. Então é muito importante que não percam esse momento presencial. E 3 web aulas, né? Então temos agora no dia 24, que é hoje, dia 1º, dia 8, os links aqui, né? E vamos falar sobre as nossas SAPs, já começar o C pelo que interessa, né? Nós temos somente duas. Não sei se isso é melhor ou pior, né? Cada um vai encarar de um jeito. Mas são só duas. O primeiro é uma lista de exercícios. Vou abrir aqui para ver com vocês, né? Quais são as atividades. Vai entrar termo, vai complicando um pouquinho na parte do algebrismo, né? Vai ter que lembrar aí da velha matemática da escola, né? Então tem uma questão aqui, a primeira, né? Máquina térmica opera no ciclo de Carnot, que a gente vai ver as temperaturas ali em Kelvin, né? 400 e 200 Kelvin. Recebendo 3.000 joules de calor da fonte quente. O calor rejeitado, né? Para a fonte fria, o trabalho realizado pela máquina em joules são respectivamente. Né? Então tem que fazer essa conta aí para entender, né? Vai ter durante as nossas webs, nós vamos trazer conceitos e no livro também tem, né? Quem já quis ir adiantando, tem no livro também sobre o ciclo de Carnot, que é o ciclo da refrigeração, né? Que a gente trabalha todo dia. A segunda, né? O aluno determinou que o trabalho do compressor de refrigeração seria igual a menos 19,8 joules. Então, com base nesse resultado, você pode afirmar que o resultado pode estar item certo ou errado, né? Porque aí, ó, o processo ocorreu a volume constante, foi realizado trabalho sobre o sistema, ou foi realizado trabalho pelo sistema, então isso interfere no sinal, né? Se é positivo ou negativo, e não existe trabalho negativo. Então, tem 4 opções aí. A gente também vai estudar durante as nossas webs, né? A terceira, né? Durante o funcionamento do ciclo frigorífico, né? Alternativa que completa corretamente. Durante o funcionamento do ciclo frigorífico, cada componente do ciclo é extremamente importante, porque aí tem 4, né? Expansão, compressor, condensador e evaporador ocorre, e aí tem o que ocorre. Na expansão, a queda de pressão do ciclo é realmente isso que ocorre. Então, se for, você pode marcar essa. Compressor, redução de pressão e o deslocamento. Então, reduz pressão no compressor. Então, você já se atenta a isso, né? Condensador, líquida para gás. Condensador, então, é isso mesmo que o condensador faz? E a última, né? Evaporador, gás para líquido. É isso que o evaporador faz? Então, você vai por eliminação nessa aqui, né? É conceitual. Aqui outra de algebrismo, né? Recebe 1.500 calorias de uma fonte. Caloria é uma unidade, né? Quando vocês forem converter lá das nossas primeiras webs, tem lá também uma tabelinha, né? No livro também, nesse aqui também vai ter, na internet tem também conversor. Então, 1.500 calorias de uma fonte quente mantida a 227 graus Celsius. Transfere parte dessa energia para o meio a 27 graus Celsius. Qual o trabalho máximo em calorias que se pode esperar desse motor? Na verdade, não está em caloria, né? Aqui ele trouxe as respostas em joule. Eu creio que esse joule está errado, né? A unidade seja mesmo caloria, pelos valores que eu estou vendo aqui e pela temperatura que o meio está. Então, às vezes, esse joule tem que ser desconsiderado. Eu não consigo alterar
falei esse cronograma, mas é provável que a resposta também esteja em caloria. Eu vou tentar ajustá-lo, né? Ver se eu consigo. Questão 5, né? Dois alunos estavam discutindo sobre o rendimento do sistema de refrigeração. Então, A fala que o rendimento seria 1,05 e B que o coeficiente de desempenho era de 3,51. Com base nas respostas deles, né? Assinale a alternativa correta. Então, o primeiro está dizendo que o rendimento é de 105%, né? É algo que a gente tem que averiguar, né? Rendimento existe por um ciclo de Carnot, né? No sistema de refrigeração, rendimento de 105%. E o segundo, né? Coeficiente de desempenho, aí já é um número comparando, né? Como fala? Dois itens, né? Muitas vezes o rendimento elétrico com um rendimento mecânico, né? Térmico, na verdade, comparando o consumo de energia elétrica, potência, né? Com a potência de refrigeração. E aí, pode ser 3,53? Então é isso, né? Então, somente aluno A está certo. Tem lá embaixo apenas o B está certo. Ambos estão certos ou ambos estão errados, né? Conceitual também. A 6 tem 3 afirmações, né? Transformação isobárica, não varia a pressão. Essa aqui é o conteúdo de hoje, né? Os primeiros conceitos na termodinâmica até a primeira lei. Então, isobárica, não varia a pressão. É isso mesmo? Isocórica, não varia o volume. E isométrica, não varia a temperatura, né? Então, você vai ver se só um, a 2 ou só a 3 está certo, se todas estão certas, ou se só a 1 e a 2 são verdadeiras. A 7, algebrismo, né? Trabalho realizado por um gás em expansão tem seu volume alterado de 6 vezes 10 a menos 6, né, metros cúbicos para 10 a menos 6, né? 10 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos, né? Em uma transformação a pressão constante de 4 vezes 10 a quinta newtons metro quadrado. Então, newton por metro quadrado é pascal, né? Unidade de pressão. Ele quer saber o trabalho realizado. Na 8, transformação isobárica. Um gás realizou o trabalho de 2 vezes 10 a quarta, né? Joule sobre uma pressão de 2 vezes 10 a quinta pascais, né? Que é o Newton metro quadrado. E o volume inicial do gás é de 6 metros cúbicos. Qual o volume final após expansão? Aí já tem um sinal, né? Após expansão. Então, já dá para eliminar aí algumas opções. A nona, né? Ciclo de Carnot trabalha entre duas fontes térmicas, uma quente, temperatura 227, e uma fria, menos 73. O rendimento dessa máquina em percentual, né? Quanto seria esse rendimento? Vai ter o algebrismo também. E a última, né? Segundo a previsão do tempo na capital, amanhã a temperatura ficará em torno de 35 graus Celsius e depois de amanhã o tempo vai mudar. Com chuva e frio, né? E a temperatura mínima pode atingir 15 graus Celsius. Considere a transmissão de calor sensível de uma peça que saiu do forno a 55 graus, uma grade do resfriador que estava a menos 5, um copo de água a 20 e uma garrafa de vinho a 15. Então, se forem mantidas as mesmas condições nos 2 dias da previsão do tempo, de maneira que se possa analisar a transmissão de calor com base apenas nas temperaturas, é incorreto afirmar que o dobro de calor seria perdido pela peça no dia frio, a peça é o primeiro, ou o triplo de calor seria ganho pela água no dia quente, ou a grade ganharia o triplo de calor no dia quente, ou a garrafa de vinho não ganharia calor no dia frio. E tem mais uma questão aqui, né, que é a 11ª, em relação ao seguinte. Em relação à identificação das propriedades termodinâmicas no diagrama pressão-entalpia, diagrama pH. Então, aquele que é incorreta. Entalpias são verticais em todas as regiões do diagrama. O título, né, são curvaturas fora da região de saturação. É incorreta, tá certo. Pressão são horizontais em todas as regiões do diagrama. E a temperatura são horizontais na região de saturação. Certo? Então aqui marca incorreta, finaliza em tentativa. Corre para o abraço. Show de bola. Ficou dúvida com relação a SAP1? Não com relação ao algebrismo, que a gente ainda vai estudar e vocês vão ter oportunidade. Mas em relação ao preenchimento,
É só escolher a resposta correta e finalizar, certo? Professor, só uma tentativa mesmo? Só uma, porque se der duas, o cara pega o gabarito de volta. Vamos fazer um boi? Deixar duas? Mas, por exemplo, Dá um boi pra vocês, deixar duas aqui, ó. eles chegaram a assistir as palestras, não assistiram? Não, deixa eu nem eu lembro mais onde que eu mudo aqui. Você escreveu, assistiu palestra? A Elza, acho que sim, né, Elza? Ah, tá aqui, ó. Duas tentativas. E vai ser a nota mais alta. Beleza. Isso, no último E aí nós temos encerramento, uma palestra antes da minha. a primeira etapa da SAP, né? Que também vai ser avaliada aqui. Então traz uma máquina de Carnot em foco, né? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Que posso ajudá-lo? Tem toda a apresentação. Aí ele fala que é empresa especializada em desenvolvimento, né? Estamos realizando um estudo para saber os dados teóricos de uma máquina de Carnot que opera entre dois reservatórios de 320 Kelvin e 260, respectivamente. Então, o objetivo, né, do estudo desses dados é verificar se um ciclo termodinâmico é reversível é possível converter todo o calor adicionado em trabalho útil para atingir a eficiência de 100%. Para mantermos em relatório com essas informações, queremos contratar sua empresa. Informação obtida com o fabricante que a máquina absorve 500 joules de calor no reservatório quente, né? Então, tal, vai. E aí você foi escolhido para desenvolver um relatório para a empresa, né? E aqui tem os dados, ó. O que você tem que fazer, né? Responder os seguintes questionamentos. Que trabalho ela pode fornecer e qual é o trabalho máximo que ela pode oferecer operando sob as condições? Se a mesma máquina trabalhando ao contrário, funcionando como refrigerador entre os dois reservatórios, né? Quanto trabalho deve ser fornecido para tirar 1000 joules de calor do reservatório frio? Ou a eficiência da mesma máquina operando nas duas formas, ou seja, não, operando no ciclo descrito, absorvendo o calor da fonte quente, fornecendo trabalho. E aqui embaixo, né, no ciclo inverso, que é absorvendo calor no ciclo frio, tendo que, para isso, receber trabalho. E a última, a empresa contratante solicita um desenho esquemático da máquina operando nos dois ciclos. Então, o que espera nesse trabalho, né? Tem editor de texto, contando os cálculos com as equações apropriadas para solucionar os questionamentos realizados e a explicação de forma clara e sucinta das perguntas da empresa contratante, as informações levantadas e com o desenho esquemático individual e aqui tudo mais, né? Então, essas são as duas SAPs. Certo, pessoal? Certo, professor. Beleza. Achei que ia conseguir ser mais rápido. Agora sim vai começar o meu planejamento, né? Conversamos já sobre a SAP. Agora vamos para a nossa web de verdade. De verdade não, agora o conteúdo, né? Entrando em termodinâmica. Vai ser muito importante a gente entender conceitos. Então hoje a aula vai ser bastante conceitual. É lógico que com os conceitos de hoje já resolve muita coisa das nossas questões lá no questionário. Só não vai resolver a SAP 1 inteira, porque vai faltar algumas contas, né? Que a gente não vai terminar de verificar hoje, até pelo tempo que a gente tem disponível. Mas vamos lá. Todo mundo está vendo o slide? Sim, professor. Eu tô. Beleza, então vamos para os nossos conceitos, né? Então é termodinâmica, termodinâmica, se pegar a palavra em si, né? Ela é basicamente o movimento de calor, né? Então é a dinâmica da termo, né? Termo é temperatura, né? Então vai estar envolvido com calor. Então a movimentação de calor está fundamentada, né? Tem a lei zero, a primeira e a segunda lei. Hoje em dia já tem até a terceira lei termodinâmica, né? Acaba sendo algo muito específico, mas o que a gente trabalha é a lei zero, primeira e segunda lei, né? Então, as quais não têm prova do ponto de vista matemático, mas sua validade é fundamentada na ausência de experimentos contrários. Então, a termodinâmica, né, é uma ciência relativamente recente, que nasceu no século XIX, a necessidade de descrever a operação de máquinas a vapor e avaliar o seu desempenho.
O objetivo de descrever e avaliar máquinas térmicas é mantido até a atualidade, sendo que a evolução é constante, né? A compressibilidade para Ramalho, né, Ferrari e Soares, a compressibilidade e expansibilidade são características mais notáveis nos gases. Então, como que é o nosso ciclo, né? Lembra alguma das webs para trás que foi para vocês? Precisa do compressor para elevar a pressão desse fluido e comprime ele, eleva a pressão dele e temperatura. Depois ele troca de estado físico lá na condensadora, né, condensando. Então ele sai do gás e vira líquido. E aí esse líquido passando na válvula de expansão, que tem uma queda brusca de pressão e queda de temperatura alta. Então é essa temperatura depois da válvula que a gente usa na nossa evaporadora para retirar o calor do ambiente. Então os outros pontos do ciclo é para justamente chegar nesse ponto que o nosso fluido está numa temperatura bastante baixa, né? Ali, depende do região da máquina, próxima a 0 graus, 2 graus, 3 graus, e assim vai, né? Que é justamente essa troca, né, de pressão, de volume, essa mudança de temperatura, né? E é isso que faz com que a gente tenha esse processo de retirada de calor do nosso ambiente, né? Geralmente o pessoal fala para resfriar o ambiente, na verdade não, para retirar o calor do ambiente, que é o que o nosso condicionador de ar faz, né? Então, para trazer tudo isso, ser palpável, né? A gente sabe falando, conversando, e a termo é justamente isso, para numerar, exemplificar e deixar palpável, né? Então, aqui, ó, por isso que existe da compressibilidade e expansibilidade dos gases, né? Que é o que a gente usa. Assim, gás é um fluido que sofre variações de volume quando submetido a pressões relativamente pequenas e tende a ocupar todo o espaço que lhe é oferecido. Então, as características de um gás, quando se trata de seu estado físico, são três grandezas, né? Volume, pressão e temperatura. Que são as que a gente mais usa. Volume, geralmente a gente costuma trazer para carga, né? Ah, carga de fluido refrigerante. E pressão e temperatura a gente usa muito e em suma, né? Então, o volume também seria legal, mas a gente costuma verificar muito mais a carga de fluido, quanto de fluido a gente colocou no sistema, né? Mas esse fluido, a carga dele, né, a quantidade mássica dele vai influenciar no volume de todo o sistema, assim como trocas de tubulação, né? Ah, mandou colocar 3/8, não tem, vou colocar 1/4. Então isso altera, né, condições de projeto. E é justamente aqui, né, no volume que esse gás vai estar. Então, ele ocupa todo o espaço que lhe é oferecido. Então, se você tem uma instalação de meia, colocou 1 polegada, você já alterou tudo o seu, mesmo sendo a mesma condensadora e evaporadora, esse gás, quando chegar na tubulação maior, ele vai, né, tender a ocupar mais espaço, aí diminui, né, a pressão dele e assim vai. Então, quanto mais apertado para a mesma vazão mássica, né, para a mesma massa de, de fluido, se for uma tubulação menor, ele vai estar numa pressão maior, e se for uma tubulação maior, ele vai estar com a pressão menor porque ele tem mais espaço. Isso eu estou dizendo só um volume de controle, não estou dizendo no ar-condicionado, né? Certo? No ar-condicionado, a tubulação é escolhida de acordo com quanto vai passar, né? E que condições ele quer manter de pressão e de temperatura. Para isso, ele seleciona, né? De acordo com o volume que ele tem, seleciona a área, né? Dessa tubulação. Então, em sistemas, né, de refrigeração, os fluidos estão sujeitos a variação de volume, pressão e temperatura, alterando seu estado físico, né? E proporcionando variações de energia necessárias ao funcionamento, né? A gente vai verificar aqui, ó. Tendo certa quantidade de gás em um sistema, é impossível a variação de apenas uma variável, né? Que é, quando varia uma, necessariamente pelo menos outra deve se alterar. Por quê? Basicamente, o princípio, né, da lei dos gases é PV-RT, né? P é pressão, V é volume, R é uma constante do gás e o T é a temperatura. Então, é P vezes V igual a R vezes T. Então, se a sua pressão sobe, consequentemente o R não vai subir, vai continuar porque ele é uma constante, o seu T vai subir. Então, subiu pressão, sobe temperatura. Caiu pressão, cai temperatura também. Então, é o normal que a gente vê, né, no sistema, quando a gente olha o compressor e olha o dispositivo de expansão, um está aumentando a temperatura
e o outro está diminuindo, ou um está aumentando pressão e outro diminuindo. E aí a gente já associa, né? Sabendo dessa fórmula do PV igual a RT, né? Pressão vezes volume igual a constante do gás vezes a temperatura, a gente já sabe que as duas caminham junto, né? E aqui ele traz as informações, né? As transformações, que são os ciclos que a gente tem, né? Um exemplo, a gente pega o processo saída do dispositivo de expansão passando pela evaporadora. A gente costuma dizer que é um processo isobárico, né? Então, o que que ele traz no isobárico? Isobárico é um processo a pressão constante. Então, era para pressão depois da saída do dispositivo de expansão, né? E depois, ou na verdade antes, né? Antes da evaporadora e depois da evaporadora, ele teria que manter a pressão equalizada. É lógico que isso é só no ideal, né? No real tem uma pequena variação, mas tem. Então, um processo isobárico é um processo a pressão constante. Processo isocórico, um processo a volume constante. E um processo isotérmico é um processo a temperatura constante. Lá na pergunta tinha um processo isométrico, né? Então não é isotérmico. Então pode ser uma pegadinha lá. Já deixo vocês atentos, né? Então, para Ramalho, Ferrara e Soares, na transformação isocórica, né, o volume é mantido, sendo alteradas temperatura e pressão. Então, sendo assim, né, o volume é constante, a pressão e a temperatura absoluta de um gás relacionam-se na forma seguinte. Então, P1 sobre T1, que é antes do processo, igual a P2 sobre T2. Porque se o volume é constante e a constante R, como o nome diz, também é constante, então elas não mudam. Então, fez o processo na entrada e na saída igual, ele como se tirassem ela do algebrismo, né? Então fica, vou escrever no chat aqui, né, que eu estou falando tanto dessa fórmula. Então é P vezes V igual a R vezes... Ah, não. Aqui não deixa o asterisco ficar, ó. Ele acha que eu estou colocando... Deixa. Show de bola. Tem um vezes aí, tá, pessoal? Não, ele não vai deixar eu colocar o... Não vai deixar eu colocar o símbolozinho, né? Mas é essa a fórmula. Tá só aparecendo no slide, professor. Não, eu coloquei no chat. Ok. Está aparecendo aí para vocês. Pressão, V, volume, R, a constante do gás. Cada gás tem uma. T é temperatura, certo? Então, se o R e o V são constantes, o P e T tem que ser iguais, né? Então, P1 sobre T1, né? É igual a P2 sobre T2 no processo. Então, a seguinte forma traz a transformação isocórica, né? O volume constante. Se aumenta a temperatura, você tem um aumento da pressão também. Eu acho que é isso que ele está querendo trazer aqui no... Vamos falar nessa... Como se fosse uma agulha aqui. Lembra um termômetro de mercúrio, né? Tá vendo que está lá em cima, aumentou a pressão, ele vai ter um aumento... Aumentou a temperatura e vai ter um aumento de pressão. E aqui tem a diminuição da temperatura, com isso diminui também a pressão. E aí perceba na figura anterior que os pesos em cima dos cilindros representam a pressão. Então é justamente isso, a pressão está mais alta, aqui a pressão está menor, é mais baixa. Então em cima dos cilindros representa a pressão e, portanto, quanto mais pesos, maior é a pressão que está sendo exercida pelo gás. É possível perceber também na figura a seguir que é uma transformação isocórica, né, que é uma transformação isocórica, a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Então aqui já tem um diagrama PT, né, que é um diagrama pressão por temperatura.
com transformação isocórica, elas continuam, né, se relacionando de forma diretamente proporcional. Professor, Sim. eu não sei, é meio fora a pergunta é meio fora do slide. Mas o desodorante, no caso, o aerosol, né? Uhum. Aquele aerosol mesmo, no caso. Sim. Ele, quando é acabando o recipiente dele, quando é acabando o perfume, o gás, o líquido dele, né? Ele Uhum. aumenta muito a temperatura, cai bastante, né? Ele fica gelado, né? Isso. É porque aumentou a pressão? E geralmente, não, aí a pressão, como fala, a temperatura caiu, né? Agora você já trouxe um outro processo. Por exemplo, não, aí eu acho que a pressão cai, por isso que a temperatura cai. É porque você tira o gás dentro dela, né? Aham. Aí fica o que dentro? Só a pressão só. Aí vai ficando uma, por exemplo, você tem uma massa de, é lógico que lá dentro ele vai estar mais próximo ao líquido, né? Então você tem uma massa muito menor. Então, se você tem um espaço, vamos dizer, de 1 metro quadrado e tem uma massa menor, antes você tinha 10, você tinha uma pressão alta. Agora você tem 1 quilo, esse 1 quilo tem muito mais espaço para se acomodar, entendeu? Por isso que a pressão cai. Então a pressão cai, a temperatura vem junto. Então quando ele está cheião, ele está com a pressão mais alta e a temperatura dele, que não é alta, na verdade ele é geladinho, ele fica mais alto também. Deu para entender? Ficou confuso? Quando entra nessa área aqui, meu amigo, termo na faculdade foi uma luta, e aí essas relações às vezes fica na mente assim, você precisa dormir um dia, ler no outro para assimilar. Eu E às li a vezes é. post... Ah, eu li a apostila virtual, né? aham. Só que eu acho que meio pra entrar na cabeça, eu acho que tem que ler umas 3 vezes, viu? Cara, É, é essa muita fórmula, né? eu vou pedir para vocês dedicarem. Sim, vocês são dedicados, né? Pelo menos quem sempre está aqui sempre é muito dedicado, mas pedir para vocês aí, essa você realmente é a mãe da área térmica, né? Que é a nossa área nas engenharias, e ela tem um pezinho um pouquinho maçante. Por quê, Wellington? Porque para você, o algebrismo, fazer conta, se você pegar uma fórmula, você faz. Mas para conta fazer sentido, o conceito tem que entrar na cabeça, cara. E aí é onde pega. Esses conceitos aqui não são tão, não é palpável, né? A gente não pega. Então fica, geralmente as coisas que a gente não consegue pegar, né? Ver, vai ficando mais difícil de entrar na cabeça. Pelo menos comigo é assim, né? Não sei se com vocês também. Aí fica indo muito pro lado imaginário, começa a trazer mais dificuldade. Mas eu acho que eu consegui te explicar mais ou menos do aerosol, né? Se você tem um volume já, ou uma área já definida, igual o frasco, não mudou o tamanho, né? Quando ele tinha carga cheia, que ele estava novo, ele tinha como falou, uma massa maior dentro dele. Então, com a massa maior dentro de um espaço, ele tem uma pressão X. Depois que ele esvaziou, ele vai ter uma massa muito menor. Essa massa tem o mesmo frasco, né? Então, a mesma área para ficar. Então, menos massa para mais espaço, menor a pressão. E por isso que a temperatura dele cai, né? Pressão cai, temperatura cai junto. É lógico que isso aqui nós estamos falando para os gases, tá, pessoal? Não pode levar isso aí para tudo na vida, tá? É a lei dos gases. Deu mais ou menos para Ok, professor. esclarecer, Wellington? Ah, Não, beleza, sim, quem sim. tiver dúvida aí pode ficar à vontade de perguntar, tá bom? Esse aqui faz uma pergunta mesmo, porque se for fizer uma fila aí do pessoal que tá fazendo término nas faculdades aí, o pessoal vai dar um feedback que realmente é uma matéria que demanda muitas horas de estudo, né? Então, para a transformação isobárica, isocórica, salve, né? Isocórica, volume constante. Agora nós temos as transformações isobáricas, né? Então, na isobárica, a pressão é constante, né? A pressão é mantida, variando temperatura e volume. Observe a seguir que a transformação isobárica, no gráfico, né, que é um volume por temperatura, para a transformação isobárica demonstra, né, uma variação em volume e temperatura. Então, aqui no caso, né, o primeiro, né, ele saiu da condição de temperatura 1, pressão 1 e volume 1, transformou para o 2.
Então, a pressão foi constante, né? O que mudou, né? Ele vai aumentando a temperatura, o volume aumenta também. Se ele vai diminuindo essa temperatura, ele diminui o volume também, né? Isso aí dá para usar como, acho que é para os gases, mas é só lembrar do gelo, né? O gelo, quando está uma temperatura mais baixa, né, indo para o sólido, ele ocupa menos espaço do que quando ele está gasoso, né? Usar o próprio sólido com líquido, né? Quando você coloca na forma de gelo, lá, ele ocupa todo o espaço. Quando ele faz a solidificação, né, de virar gelo, ele já está num volume menor. Então é basicamente isso. Então o volume e a temperatura vão indo de forma diretamente proporcional. Aumentou um, aumenta o outro, diminui um, diminui o outro. Muito pela nossa fórmula lá. Se a pressão é constante para o PVRT, o R é constante, o P é constante. Então, se o V aumenta, o T aumenta. E se o V diminui, o T diminui. Então, eles seguem também diretamente proporcionais. E gravar isobárica. O bárica é só lembrar do bar, né? Bar é a unidade de pressão. Então, isobárica, iso significa, né, igualdade, que está na mesma condição, né? Então, isobárica, pressão igual, então pressão constante. E temos a transformação isotérmica. Então, térmica vem de temperatura e iso igual, né? Então, é uma transformação a temperatura constante, variando volume e pressão, né? Observe a seguir que a transformação isotérmica e o gráfico, né, PV, pressão por volume, para a transformação isotérmica, apresenta a variação de volume e pressão. Então, olha lá, você tem o P1V1, né? Então, a pressão X, um volume maior. Você foi aumentando a pressão, né? Tem mais peso no P2, aumentou a pressão, você diminui o volume. E o P3V3, você tem uma pressão muito maior e um volume menor, né? Então, aqui, ó, ele traz no gráfico, né? Que ele tem uma fórmula de um gráfico de uma fórmula de segundo grau. Por quê? Chega um ponto também que você pode aumentar tanto a pressão que o volume não diminui mais, né? Porque tem um princípio tanto de expansabilidade quanto de compressibilidade. Então a diminuição não vai sendo tão alta, né? Igual, por exemplo, do P1 ou do P inicial para o V final. Mas por que que agora elas são inversamente proporcionais, né? Se a gente imaginar fisicamente, quando você tem, vamos imaginar o próprio gelo, né? Você tem um espaço maior, ele fica acomodado de melhor forma. Então a pressão X, quando você vai diminuindo o espaço, né? Você aumenta a pressão. E aí, como ele tem menos espaço para ocupar, ele tem um volume menor, né? E aí que tá. E outra coisa a gente vê na fórmula. Se o R e o T são constantes, para o P aumentar, o V tem que diminuir. E o contrário também é verdadeiro. Para o V aumentar, o P tem que diminuir. Então é provado tanto matematicamente quanto na vida real, né? Essa relação entre os dois para processos isotérmicos, né? Eu creio que é o mais fácil de lembrar do isotérmico, que é temperatura constante. Então, nossas três variáveis principais, volume, pressão e temperatura, e as três transformações com elas constantes, né? Então, aqui, ó, para se entender os cálculos e afirmações sobre os gases e seus comportamentos, é necessário utilizar-se de um conceito que não está presente na natureza, né? É o conceito de gás ideal ou gás perfeito. Então, o mesmo autor, né, o Ramalho Ferrari Soares, afirma que um gás ideal ou perfeito é um gás hipotético, cujas moléculas não apresentam volume próprio e não sofrem mudança de fase, estando apenas sempre na fase gasosa. Então, segundo essa lei, né, a massa de um gás inicialmente definida, né, pelas variáveis de estado P1, V1, T1, ao sofrer a transformação, passa a ter P2, V2, T2 e caracterizam o estado final do gás. Né? Essas variáveis obedecem a seguinte relação, que é o PV, o T aqui está dividindo, né, mas seria o PVRT, que é a constante aqui que existe, né? Então, com isso, ele traz que PV sobre T, não, P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Então, com essa equação, né, a gente observa que a pressão, volume e temperatura variam no decorrer da transformação gasosa.
Então é importante esse entendimento, né? Já que para os cálculos técnicos em refrigeração e climatização, vai ter que analisar, né, o comportamento de um gás ideal. Então esse é o formulário. Tá ali que eu trouxe no chat para vocês, a constante aqui do lado, né? Então, como a constante é igual tanto no ponto 1, né, que é o inicial, quanto no 2 final, porque ela é constante, né? Então ele tirou da fórmula. Então, se fosse usar a fórmula, seria P1, como é o mesmo gás, né? Então, P1 vezes V1 sobre, aí teria que ser R1 vezes T1. R1, aí no outro caso a mesma coisa, né? P2 vezes V2 sobre R2 vezes T2, R1 igual a R2. Então, não faz diferença mantê-lo na fórmula. Por isso que a fórmula é desse jeito, PV sobre T. Então, né, aqui, ó, calcule a variação de volume sofrida por um gás que ocupa inicialmente o volume de 10 litros a 25 graus, né, quando sua temperatura se eleva isobaricamente. Então, se é isobárico, nós temos um processo, qual das grandezas é constante no isobárico? Pressão. Exatamente. Então, se você tem pressão constante, você pode vir na fórmula aqui e cortar a pressão, né? Então, vai ser V1 sobre T1 igual V2 sobre T2. Aqui é a fórmula, V1 sobre T1 igual V2 sobre T2. V1, 10 litros. T1, 25 graus Celsius. Aí você tem que lembrar as unidades, né? Ah, mas unidade de volume pelo nosso sistema seria metro cúbico. Beleza, mas aqui você calculou com litro no V1 e não pediu para você mudar a unidade, dá o V2 em litro também, né? Então, V2 você não sabe, mas você tem a temperatura 2 de 160. Multiplica cruzado, né? Daria 1.600 dividido por 25, né? Pode usar a famosa regra de 3 aí que o pessoal brinca, né? Com regra de 3 resolve o Enem inteiro, né? Então, você multiplica cruzado ali, 160 vezes 10, e vai ser igual a 25 vezes x, né? Então, 1.600 dividido por 25, você tem um volume 2 de 64 litros. Então, o que aconteceu com o gás, né? Ele ganhou temperatura. Num processo de pressão constante, se ele ganhou temperatura, ele precisa ocupar um volume maior. E aí ele vai, ou ocupar não, ele vai ter um volume maior, né? E aí, nesse caso, 64 litros. Ele saiu de 10 para 64. Um segundo exemplo, né? Um recipiente fechado, né? Transformação isocórica. Isocórica, qual a grandeza vai ser constante? Volume. Exatamente. Então, que resiste, né, até a pressão de 3,5 quilograma-força por centímetro quadrado. Que eu não lembro qual de cabeça, qual que é a conversão. Mas vamos usar ela dessa forma, né? Que eu acho que ele não vai pegar essa unidade, ele vai querer saber a temperatura, né? Então, 3,5 quilograma-força por centímetro quadrado contém um gás ideal sob pressão, né? Ele resiste até 3,5. Só que ele está, nesse momento, a uma pressão de 1,2 quilograma-força por centímetro quadrado e uma temperatura de 27 graus. Então, desprezando a dilatação térmica do recipiente, né? Que ele aumentaria a capacidade dele. Então, para ser isocórico, você tem que manter o volume constante, né? Então, desprezando a dilatação térmica do recipiente, calcule a máxima temperatura que o gás pode atingir. Então, qual que é a máxima temperatura? É onde ele vai chegar a 3,5 kgf. Então, a pressão 1 era 1,2, temperatura 1,27. Ele quer saber qual a temperatura máxima. Então, qual que é a pressão máxima que ele resiste? 3,5. E a temperatura máxima eu deixo lá um T2, um X, o que acha melhor. Multiplica cruzado, vai dar 27 vezes 3,5, dividido por 1,2, né? E aí vai dar uma temperatura de 78,75 graus Celsius. Então, se passar disso, né, vamos dizer que o nosso recipiente não dilatasse, você provavelmente teria o seu vaso de pressão, nesse caso aí, sofrendo uma ruptura, né? E é justamente o risco que a gente tem nos compressores de ar, né? Então, compressor de ar em bicicletaria, borracharia e tudo mais, é justamente isso. Ele resiste até uma certa pressão e depende do volume, né, que tem lá dentro, ou muitas vezes a variação de temperatura. Lógico que lá tem outros itens, né, presença de água que não drena e tudo mais, mas se a gente só analisar no pressão, volume e temperatura, né, no PVT,
a gente consegue saber esse cálculo, né? Por exemplo, se tiver uma variação de temperatura muito grande lá dentro, né, até quanto ele resiste. Se passar disso, chega a estourar, né? E infelizmente tem caldeira também, que infelizmente já aconteceram muitos casos, né? É basicamente esse mesmo princípio que a gente usa aqui. Tem vezes também do pessoal conseguir explodir compressor, né? É lógico que eu não lembro se dificilmente é por pressão, porque nós temos pressostatos, né? Da vez que eu lembro que explodiu foi porque usou um gás inflamável. Mas tem também essa possibilidade, né? Vamos dizer que está sem proteção nenhuma e quem está realizando manutenção está maluco da cabeça. Então, qual que é a pressão máxima que ele resiste, né? Então, tem tudo isso. Continuando, né? Vários tipos de energia manifestam-se nas partículas de sistema e a soma de todos os tipos de energia é o que se conhece como energia interna do sistema, né? Para adoçar, esse sim tem um dos livros mais famosos aí de termodinâmica, né? Descreve-se a energia como a capacidade de realizar trabalho. Então, a energia é usada para realizar um trabalho, né? Seja retirar um calor igual a nossa área, seja para movimentar alguma coisa, né? Dar movimento dinâmica, seja para diversas finalidades. Então, a quantidade de energia requerida para executar uma determinada quantidade de trabalho é sempre igual à quantidade de trabalho realizado. Então, de forma similar, né, a quantidade de energia que um corpo possui é sempre igual à quantidade de trabalho que você pode realizar. Então, se você consumiu ali e seu corpo produz 3.000 quilocalorias, você consegue trabalhar somente, realizar, né, 3.000 quilocalorias de trabalho, né? Então, é sempre isso. Não tem como brotar trabalho de onde não tem energia. Então, nem todas as energias são térmicas, segundo Ian Negro, né? Um sistema termodinâmico envolve 3 formas de energia relacionadas com velocidade, posição em relação ao plano de referência e com a temperatura, né? Então, fornecer energia térmica a um corpo provoca-se a variação de energia interna do mesmo. Os princípios da termodinâmica estão fundamentados nessa variação de energia, que é a troca de calor, né? A movimentação desse calor. Aqui já trazendo só para a térmica, né? Lógico que pode ter outras, mas para não confundir muito, vamos nos ater mais na energia térmica mesmo. Então, né, para Ramalho, Ferrari e Soares, a energia total de um sistema é composto por 2 parcelas, a energia externa e interna. A externa são as relações, né, do sistema com o meio exterior, pode ser energia cinética, energia potencial. Energia cinética vem do movimento, né? Energia potencial vem, por exemplo, da gravidade, uma queda a diferença de, como fala? Uma diferença de altura, né? Igual hidrelétrica usa, ou questão de mola também, né? Que tem energia potencial. E a energia interna, né? Que relaciona-se com as condições intrínsecas. Para gás, corresponde à energia térmica, que se associa ao movimento de agitação térmica das moléculas. A energia potencial de configuração e as energias cinéticas atômico-nucleares. Essa definição aqui não ficou tão simples não, hein? Então, para adoçar, né, as moléculas de um material podem assumir energia tanto potencial quanto cinética. A energia interna total do material é a soma das energias cinética e potencial interna. Pessoal, acho que eu vou até dar uma pulada nesse conceito aqui, né, para a gente se ater mais no PVT, né, entender as relações, entender transformações, que se ficar em toda essa parte muito técnica, né, específica da parte de termo, talvez vai trazer mais confusão, né? Então vou ler aqui só o último slide que tem uma informação legal, né? Que muitos materiais sobre condições de pressão e temperaturas apropriadas podem existir em qualquer estado físico, né? Então a quantidade de energia apresentada pelas moléculas de material determina não somente a temperatura, como também o estado físico no momento. Um exemplo é, salvo engano, o gelo seco, né? O gelo seco, ele só tem ele tanto sólido quanto gasoso, né? Não lembro se é possível ter gelo seco líquido. Salvo engano, não, ele... Sim. Professor, sobre essa energia nuclear, tem alguma relação sobre usinas nucleares, questão que aquece a água, vira gás e
A usina nuclear movimento. os tipos de energia, esse conceito de energia e trabalho lá é usado. Exatamente. Vai partir daqui, uma parte daqui, né? Que é a movimentação dos átomos, a cinética deles, muitas vezes o choque, né, entre eles, ou a enriquecimento, né, com mudança de temperatura ou pressão, vai gerar uma energia, e aí gera um calor, e você precisa dissipar. Então, tem 1 milhão de passos, vem daqui mesmo, Wellington. É porque Aqui. É, a energia nuclear, ela vem em questão de tipo uma caldeira mesmo, né? uhum. Ela vem um Quer dizer, aquecimento, né? eu tô E falando um rum, tô acreditando em você, que eu não sou safo nessa área, não. não, certo. Não, porque eu acho que já vi slide lá no caso, é porque parece que colocam no caso o metal, no caso, não esqueci, como se diz, o material radioativo, né? Isso. Onde ele provoca esquenta, no caso, a água, né? Ela evapora e tal, e faz um movimento, né? Parece que é desse jeito que é a usina nuclear. Aqui está falando que parece a teoria da termodinâmica foi no século XIX, né? Uhum. Mas as indústrias, elas não tinham motores, né? Elas usavam mais caldeira, não, no caso, Isso. Na verdade, eu. fogo. Uhum. E a locomotiva, ela usava água também? Ou não? Era tudo a vapor, né, antigamente. Eu acho que foi a Revolução Francesa que trouxe, né, as máquinas a vapor. Na verdade, o que ele disse ali no conceito é que não tinha o conceito termodinâmico, entendeu? O homem sempre usou, né, essas propriedades de troca de temperatura, né, igual o vapor, né, levar a transformação física do elemento, mas nunca teve o conceito. Então, ele disse que essa questão do estudo, né, das propriedades dinâmicas do calor é novo, mas que a gente usa isso aí, usa séculos e séculos atrás, certo? Certo, professor. Aí a parte da usina nuclear, uma partezinha, como está envolvendo a parte de termo, eu concordo contigo, né, na questão da variação, tem a água, né, o movimento ali com o metal enriquecido, né, que ele é radioativo, e o funcionamento aí eu vou acreditar em você, Wellington, que realmente eu não sei, cara. Isso aí seria você me trouxe um assunto novo, um aprendizado novo, certo? Mas o conceito Certo. da termodinâmica é bem parecido a isso aí. Só a forma de extração da energia, né? Como eles fazem. Se falasse para mim a usina térmica é desse jeito mesmo que você falou, né? É com a queima, né, de alguns materiais, muitas vezes se transporta, movimentando um outro elemento, né? Ganhando energia e tudo mais. A nuclear, eu nunca parei nem para me atentar como funciona e realmente eu não sei, meu rei. Mas é provável que se envolva realmente, se faça um processo muito parecido. Só que com poder, né, de geração de energia muito maior, certo? Mas o Não, conceitual é isso. Muito dessa questão, né? Condições de pressão e temperaturas apropriadas e pode existir em qualquer estado físico, né? Flutuar entre os três, sólido, líquido e gasoso. E a quantidade de energia apresentada pelas moléculas do material determina não somente a temperatura, quanto o estado físico, né? Quando ele está com mais energia, ele fica no gasoso e tem mais agitação. Então, por isso que ele precisa de um espaço maior, né? Quando ele está no sólido, ele está menos agitado, né? Suas moléculas, por isso ele fica ali mais contido num espaço menor. Isso influenciado muito pela temperatura também do material. Então, aqui a gente já entra na primeira lei, né? Da termo, que é, num processo termodinâmico sofrido por um gás, há dois tipos de troca, né? O calor trocado e o trabalho realizado. Trocas energéticas com o meio. Então, esse Q, né, que a gente vê muito aí, a gente vai ver muito nessa, o C e o tal, né, que é essa letra grega que representa o trabalho. Então, o calor trocado, quanto calor saiu do meu, quanto calor meu gás cedeu, por exemplo, para o meio, e que trabalho que ele realizou, né?
Então, para Potter e Scott, né, a primeira lei é geralmente denominada Lei da Conservação de Energia, definindo que o calor efetivo transmitido é igual ao trabalho efetivo realizado para um sistema perfazendo um ciclo, né? Então, aqui tem a transformação, né, uma transformação isobárica na primeira lei da termo. Então, você tem um trabalho de 3 joules com uma variação. Aqui eu nem estou vendo que letra que é essa. Gera um calor de 20 joules, né? E aqui a variação de energia. Esse, salvo engano, é variação de energia. Deixa eu ver aqui, é variação de energia, é isso mesmo, variação de energia do gás, né? Então, se a gente trazer para os conceitos, a externa foi o trabalho de 3 joules e o calor transmitido de 20 joules. E a energia interna, né, dele, a variação de energia interna igual a 17. Tá aqui embaixo, ó. No exemplo anterior, percebe-se que o gás recebeu do meio exterior uma quantidade de calor de 20 joules, né? Por meio ali tem um fogo ali embaixo. Ele realizou, né, para o meio exterior, um trabalho de 3 joules. E sua energia interna foi acrescida, né, em 17 joules. Então, sempre tem a conservação. Então, se entrou 20, ele ficou interno, né, aumentou a energia interna dele em 17 e realizou um trabalho para o meio externo de 3. Então, se teve vamos levar uma proporção, se teve um ganho de calor, né, foi injetado ali pelo meio externo, um calor de 10 joules, não tem como, por exemplo, a variação de energia interna ser 5 e o trabalho ser diferente de 5, porque pela primeira lei tem que ter a conservação de energia, né? E aí, para Ramalho, Ferrari e Soares, o que é a quantidade de calor trocada pelo sistema, o trabalho realizado e a variação de energia interna. Então, tem a fórmula aqui, ó. Delta U, variação de energia interna igual ao trabalho, ou ao calor menos o trabalho. Então, essa expressão analítica é, né, a primeira lei da termo. A variação de energia interna de um sistema é dada pela diferença entre o calor trocado com o meio externo e o trabalho realizado no processo termodinâmico. Então, se ele, em vez dele ganhar calor do meio, ele perdeu o calor para o meio. Então, pode ser que a variação de energia dele seja negativa ou o trabalho ser negativo. Então, tinha uma pergunta lá, né, falando sobre o trabalho do compressor ser menos 19, você já tem essa possibilidade, entendeu? Pode se excluir algumas outras respostas lá que eu não lembro todas. Então, Potter e Scott, né, afirmam que o ciclo acontece quando o sistema realiza 2 ou mais processos e retorna para o estado inicial. Então, no isocórico, né, que é volume constante, o trabalho realizado é nulo, pois não variou o volume. Então, se o trabalho é nulo, né, e aqui a gente entra com a massa, né, que eu falei tanto para vocês que é muito utilizada, né, a massa para determinar a vazão máxima, e nas fórmulas ela está sempre presente. Então, a massa é o M, né, do gás, e a variação de temperatura é o ΔT. Esse Czinho, né, quando ele está minúsculo na nossa área, é o calor específico, né, do gás. Então, esse CV é calor específico com volume igual, né, com volume constante. Então, vai ter CV e CP também, que é o calor específico à pressão constante. Então, para determinar, né, a quantidade de calor num processo isocórico. É o calor, né, que é o Q igual a massa vezes o calor específico. Isso aqui tem uma tabela que traz esses valores, né? O CV, né, que é o calor específico a volume constante, vezes a variação de temperatura. Então, né, ao receber calor isocoricamente, o trabalho recebido vai apenas aumentar a temperatura, pois não há realização de trabalho. Então, a fórmula era variação de energia interna é igual ao calor menos trabalho, não tem trabalho. Então, variação de energia interna é igual ao calor, né? Aqui é um isobárico, o slide não está, na verdade, acho que veio duplicado. Deixa eu só verificar aqui, é isso mesmo. O slide está duplicado. Então, a transformação, o processo isobárico é aquele que ocorre a pressão constante. Então, aqui, né, da mesma forma, só mudou que o Czinho agora é CP, porque como está a pressão constante, é o calor específico, né? A pressão constante é o CP, e T2 menos T1 é o mesmo ΔT que a gente viu nessa fórmula aqui.
Então, continua a mesma forma. Então, a gente costuma chamar essa fórmula de que macete, né? Não lembro se na escola vocês chegaram a estudá-la. Eu quase certeza que na escola estuda a primeira lei, né? Então, é o que macete. Alguém lembra disso aí da escola? Refrescou a memória? Não, professor, eu acho que eu dormi nessa aula. O Júnior, o Hélio, o Cristiano também não? Eu lembrei na hora que você falou, ué. Já lembrou agora, mas você lembra da escola ou não? Não, lembrei agora que você falou, ué. Ah, show de bola. Então grave, né? Que macete. Q de calor é igual ao M de massa, né? O C vai depender do processo para você saber qual é o C que você vai usar, né? I massa C, MC e o T é variação de temperatura, né? Então, Q é igual a M vezes C vezes o ΔT. Então, segundo Ramalho, Ferrari e Soares, no processo isobárico, né? O volume é diretamente proporcional à temperatura, que a gente já viu anteriormente. Então, numa expansão isobárica, o volume e a temperatura aumentam, ocorrendo também um aumento da energia interna do gás. E aqui embaixo, numa expansão isobárica, a quantidade de calor recebida é maior que o trabalho realizado. Então, veja a figura seguinte, né, onde o gás recebe e realiza o trabalho. Então, aqui ele determina, né, que o calor é maior que o trabalho. Então, pela primeira lei aqui, ó, ΔU igual a Q menos T, né? A variação de energia interna é igual ao calor recebido pelo trabalho realizado. Então, menos outro, e na isobárica já é sabido que o calor é muito maior do que o trabalho realizado, né? O calor recebido é muito maior do que o trabalho realizado. Ou seja, Show. Então, aqui é uma questão conceitual também importante da gente guardar. vai diminuindo. E agora para o isotérmico, né? A transformação ou processo isotérmico é aquele que ocorre a temperatura constante e como a temperatura não varia, a variação de energia interna do gás é nula. Então vamos voltar, ó. Ela vai estar complexada com o VTA. Volume constante, não tem trabalho. Pressão constante, você já sabe que o calor recebido é muito maior do que o trabalho realizado. E no temperatura constante não tem variação de temperatura, então não tem variação de energia interna também. Então continua zero. Com isso você sabe que o calor recebido é igual ao trabalho realizado. Então numa transformação isotérmica, o calor trocado pelo gás com o exterior é igual ao trabalho realizado no mesmo processo. E Ramalho, Ferrari e Soares complementam, né, afirmando que no processo isotérmico, não há variação de temperatura, mas há troca de calor. E esse conceito também é ruim entrar na cabeça, hein? Não variou a temperatura, mas teve transferência de calor. E isso é possível. Então é coisa que a gente vai aceitando depois, fazendo bastante conta, o nosso cérebro acostuma, né? Mas é basicamente isso, não variou a temperatura, mas teve troca de calor com o meio. E temos o processo aqui, acho que esse, não sei se todos já ouviram, que é o processo adiabático. Alguém já tinha ouvido essa palavra? Não, professor, isso é um xingamento, não? Xingamento, né? Cristiano, já tinha ouvido? Júnior, Hélio, estão mais quietinho hoje. Não, já vi diabético, mas Não, professor, não tinha ouvido. O Cristiano, eu ia colocar um gole d'água na boca, e por um segundo eu fui salvo, eu ia acabar cuspindo em todo mundo aqui, cara. Adiabático é um processo que não tem troca de calor, né? Então o Q do que macete é zero, né? Que a gente viu. É basicamente isso. Processo adiabático não tem troca de calor. Então, a gente tem, por exemplo, num processo, no ciclo de Carnot, né? A gente tem o primeiro processo. Aí já vai entrar outros conceitos de entalpia e entropia, né? Que não é xingamento não, mas também são conceitos menos palpáveis, né? Mas aqui, nesse caso vou até aqui o adiabático, né? Para não colocar a carroça na frente dos bois. O adiabático não tem troca de calor. E além disso, né, afirma que na transformação adiabática, a variação de energia interna é igual, né, em módulo, porque pode ser negativo ou positivo,
né, em módulo e de sinal contrário ao trabalho realizado na transformação. Então, a energia interna, como não tem o Q, né, a fórmula era ΔU igual a Q menos T, e aí agora é ΔU igual a menos T, né? Então, se a variação interna é menos 10 joules, né, que seria o trabalho de 10 joules, ou a variação interna, caso que está errado, né? Se o trabalho fosse menos 10 joules, a variação interna seria de 10 joules, porque eles têm igualdade. Então, um processo que não troca calor, né? Então, vou trazer aqui, ó, um gás perfeito em um cilindro termicamente isolado do exterior e provido de um êmbolo, aumentando e diminuindo o volume do gás. O gás não pode trocar calor com o ambiente, mas, havendo variação de volume, pode trocar energia com o ambiente na forma de trabalho. Aqui é um movimento de expansão. Então, para expandir, né, ele está diminuindo a pressão desse fluido, né? Então, diminuindo a pressão, ele aumenta o volume, vai ter mais espaço. É como se pegasse uma seringa, né? E em vez de apertar ela, né, você tivesse abrindo ela, né, dando mais espaço lá dentro, puxando o êmbolo para cima. Então, com isso, você tem um trabalho maior que zero e tem uma variação de energia interna menor do que zero. Então, variação de energia negativa, né? Do 1 para o 2. O que acontece também expandindo na válvula? Vamos pensar nossa dispositivo de expansão. Cai pressão e cai temperatura. Só que o meu fluido, ele estava no estado líquido e continua no estado líquido, né? Então, pode ser que ele já comece a passar um pouco para o estado gasoso, né? Infelizmente ou felizmente, na verdade, não tem nem como eu falar sim ou não, mas acontece dele já precisar de um volume maior, né? De um espaço maior para acomodar esse nosso fluido refrigerante. Então, a pressão cai, a temperatura cai e o volume aumenta, justamente que começa a ter gás, e gás precisa de mais espaço do que o líquido, né? Então, numa expansão adiabática, o processo é realizado pelo gás. O volume aumenta e a temperatura diminui, pois a energia interna diminui, consequência, a pressão também diminui. E no outro processo que não tem troca de calor, né? Que ele está isolado do meio externo e tudo mais, seria numa compressão adiabática, né? Então ali ele sai do 1 para o 2, então ele está diminuindo o espaço, né? E está apertando a seringa, levando o êmbolo para mais próximo do seu curso final, né? Então apertando, então ele está diminuindo o espaço disponível, ele diminui o volume. Com isso, ele aumenta a pressão e aumenta a temperatura. Quem faz isso é o nosso compressor, né? O compressor ele faz isso, ele diminui muito o volume, né, o volume do nosso fluido, aumentando pressão e temperatura grandemente, né, que é o vapor supersaturado. E aí com isso, o trabalho, né, realizado é menor do que zero, né? Então isso aí já respondeu. Tinha uma pergunta lá de um trabalho do compressor negativo. Então, pronto, a resposta está aqui, ó. O trabalho é menor que zero no sistema de compressão, né? Adiabático, é lógico, e a variação interna, né, de temperatura, ou variação interna de energia é maior do que zero. Pressão sobe, temperatura sobe, volume cai. E na compressão adiabática, o volume diminui, a temperatura aumenta, pois a energia interna aumenta e, consequentemente, a pressão aumenta. Pessoal, pergunta para vocês, dúvidas? Qual que é a média para passar, professor, desse módulo? 60, mas aquela questão da SAP 1 é bem tranquila. Na hora que você Agora pegar o tem dúvida, algebrismo, não. você Vai, faz. vai surgir. Oi, Eli, não te ouvi, ficou baixinho, meu rei. Agora está sem dúvida, mas vão surgir muitas dúvidas ainda. Vai surgir. Eu acho que essa matéria aqui a gente tinha que ter pelo menos o dobro de web aula do que tem. Para a gente pegar o conceito bem, né? É lógico que hoje em dia dificilmente alguém vai trabalhar com um projeto de fazer uma máquina, né? De desenvolver, por exemplo, um ar-condicionado, isso fica muito restrito aos fabricantes, mas um conceito legal é quando você tem que, por exemplo, montar um sistema que você não compra pronto. Ah, quero comprar o evaporador de um,
condensador de outra, né? E aqui na termo ajuda muito. E o principal, quando a gente entrar no ciclo de Carnot na próxima web, que aí vai trazer todos esses dados que eu falo para vocês, o compressor aumenta, diminui, a graça é o dispositivo de expansão diminuindo pressão e temperatura, para a gente ter um fluido numa condição de temperatura baixa e trocar com o nosso área interna, né, do nosso ambiente climatizado. Eu acho que aí vai fazendo mais sentido. Só que, infelizmente, o nosso tempo é escasso, né? E eu tenho que terminar de corrigir as atividades de vocês ainda nesses 20 minutos finais. Caso alguém tiver dúvida, pode ficar à vontade. E aquele primeiro exercício, professor? Ele fala sobre o quê? Ele queria pegar um processo de caloria e transformar em trabalho? Não entendi aquele. Isso, ele quer entender o trabalho lá. Vamos voltar lá? Deixa eu abrir aqui. Ele traz os dois sistemas, vai ficar no meio, né? Olha lá, uma máquina que opera, tem um reservatório de 320 e um de 260. Então a máquina vai operar entre esses dois reservatórios, né? Ele quer converter todo o calor adicionado em trabalho útil, né? Para ter eficiência térmica de 100%. E aí a máquina absorve, né? 500 joules de calor no reservatório quente. Então, convertendo para... Você converter, né, Kelvin para... Como fala? Converter Kelvin para Celsius vai ficar mais fácil para a gente imaginar. Vamos aproveitar aqui e converter? Eu não lembro conversão de temperatura de cabeça. Mas é 273,15, se eu não me engano, para o zero, né? Aqui vamos de Kelvin. 273,15, a memória tá boa ainda, hein? Nem eu imaginava que eu acertaria. Então, um é 320, né? Olha lá, 46,85. E o outro tá 260, menos 3,15. Então, o quente e um frio, né? 320 e 260 respectivamente. E ele quer essa máquina com calor adicionado, né, pela fonte quente, converter ela toda em trabalho útil, né? Então ele te traz informação que a máquina absorve 500 joules de calor no reservatório quente. E aí com isso, né, o que ele vai pedir para você, ó? Que trabalho ela pode fornecer e qual é o trabalho máximo que ela pode fornecer operando sob essas condições? Então, que tipo de trabalho ela traz, né? Ele vai trazer, e responder e qual que é esse valor, né? Qual que é o valor máximo que ele traz. Então, segundo, é a mesma máquina trabalhando ao contrário, né? Em vez dela estar lá recebendo esse calor, ela funcionasse como um refrigerador, né? Entre os dois reservatórios. Quando o trabalho deve ser fornecido, quanto trabalho, né, deve ser fornecido para retirar 1000 joules de calor do reservatório frio, né? Ele vai tirar calor do reservatório frio 1000 joules. Então, né, que ele quer saber é quanto de trabalho ela precisa. Então, para retirar, né, esse 1000 joules é o quê, né? Quanto de trabalho é o T. Então, o que você não tem aí, qual o valor que você não vai ter, é o variação de energia interna, né? E aí ele quer saber quanto de trabalho. Na verdade, você vai ter, fazendo as outras contas, você consegue pegar o de variação de energia interna. E por último, né, qual a eficiência da mesma máquina operando nas duas formas? Ou seja, né, operando no ciclo descrito, que é absorvendo o calor da fonte quente, que é os 500 joules, né, e fornecendo trabalho, e a outra, né, que ela funcionando como refrigerador, absorvendo os 1000 joules lá retirando, né, esses 1000 joules de calor do reservatório frio, né, e tendo que, para isso, receber trabalho do meio. Então, quer saber qual que é a eficiência nos dois casos. Tem o algebrismo também, né, tem fórmula lá no livro que a gente vai trabalhar. E por último, né, a empresa contratante solicita um desenho esquemático da máquina operando os dois ciclos. Então, é algebrismo puro, né? Ficar fazendo continha aí. É só pegar as fórmulas lá e jogar os valores, professor? Só que olhando o conceito certo, né? Se você encontrar um exemplo, então fica mais fácil. Eu não folhei o livro inteiro, não vi se tem os exemplos. Talvez no SCORM possa ter algo similar, né? Eu não li todos, né? Eu estava focado na correção, eu acabei não... E essa é a primeira vez que eu estou ministrando essa UC.
Mas é provável que aqui tenha alguma coisa bem parecida. Ó. Conteúdo do curso que é o SCORM, né? Que a gente chama. Aí vai passando tudo bonitinho aqui, né? E assim vai. E no livro eu também não cheguei a folheá-lo todo, né? Eu li só o primeiro capítulo até o momento. A gente vai trabalhar nessa, e na próxima já entra no segundo, né? Eu não lembro se tem um exemplo, mas é bem provável que tenha exemplo de como calcular isso aí. As dúvidas surgindo, pode me chamar no chat também, né? Vou estar à disposição. Essa aqui pode ser que eu demore um tempinho maior para responder, porque até para mim não é tão simples assim igual as outras UCs, né, que fala de refrigeração, mais voltado no dia a dia, e tudo mais. Aqui como é muito mais conceitual e algébrico, né, eu tenho que lembrar até a forma de usar corretamente as fórmulas, né. Mas eu vou estar à disposição também. Essa é uma matéria que eu gosto, né, mas ela realmente demanda um tempo legal. Certo, senhores? Ok, professor. Fechando, tem mais alguma dúvida? Não quero assustar vocês, só pedir como fala, uma carga maior de estudo para essa matéria. Mas é sem susto que vai passar todo mundo que é dedicado e os conceitos, de acordo com o que você vai estudando, também vai consegui-lo. Fechado? Fechado, professor. Então, senhores, alguém mais tem alguma dúvida? O Júnior liberou o microfone aí, Júnior. Alguma dúvida, meu rei? Não, professor, tô tranquilo. Não, fechado então, senhores. Vou aproveitar esse tempinho aqui para continuar na correção, tá bom? Então, agradeço a presença dos senhores. Continuem estudando, né? Aí, dedicando pelo menos uma horinha por dia na leitura do nosso material, buscando outras fontes, né? Fiquem com Deus e até a nossa próxima web. Falou, professor. Até a próxima, web. Até a próxima. Tchau, tchau.